Amados irmãos, a paz do Senhor com os irmãos, tudo bem? Hoje a nossa aula de número 5 no nosso livro Ministério do Presbítero está na página 39, aula de número 5, qualidades essenciais do presbítero. Lembrando aí que já estamos partindo para o final do nosso curso, lição de número 5, faltam só mais 3. E como objetivos da lição, o autor coloca 2 aqui, que são, primeiro, conhecer as qualidades pessoais ou naturais dos presbíteros e analisar e discutir sobre todas as qualidades do presbítero ou dos presbíteros. Meus irmãos, essas qualidades que são elencadas aqui pelo autor são além de qualidades essenciais para quem está na função do presbítero, como os irmãos devem ter percebido ao fazer a leitura dessa lição, da nossa aula de número 5, que são qualidades essenciais também para o ser humano enquanto ser social, que é a sua relação com o próximo, que deve ser amigável, de companheirismo, de solidariedade, alguns cuidados que ele deve ter com a sua aparência, ou seja, como um ser social, eu convivo com outras pessoas, então são cuidados que eu tenho que ter como um integrante dessa sociedade e diversas outras qualidades que iremos abordar durante a nossa aula. Como sempre, os irmãos têm toda a liberdade de colocar os questionamentos, as indagações aqui no nosso grupo, nos comentários, que iremos dialogar com os irmãos, amém? Então, no tópico 1 da nossa aula de hoje, qualidades pessoais ou naturais, e aí ele vai abordar aspectos das nossas características enquanto ser social, enquanto formação, ou seja, enquanto conhecimento, e outros aspectos que vão seguindo aqui. Então, como sociais, qualidades sociais, ele coloca que é comum o obreiro se preocupar apenas com a sua espiritualidade, mas nem sempre com a sua sociabilidade. E ele coloca, amados, algumas referências para o embasamento bíblico, vermos ou observarmos sempre a importância da nossa relação com o próximo. Um texto bem conhecido de todos é o Ide do Senhor, está em Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, como ser social, como seguidor, como discípulo de Cristo, como conhecedor da sua palavra e da sua verdade, é meu papel, ou seja, precisa estar comigo a relação ou sentido de levar a palavra do Senhor para as demais ovelhas que ainda não conhecem o evangelho da cruz, da salvação. Então, ide por todo mundo, ou seja, falai com todas as pessoas, dialoguem com o próximo, conversem, se entendam, converse com ele, fale da palavra, fale do amor de Cristo. Por quê? É a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Então, o presbítero precisa ser sociável, ele precisa de ir até as pessoas para falar do evangelho das boas novas. No tópico 2, formação teológica, e ele coloca: o obreiro que não lê, não estuda, não pesquisa, não participa de estudos apropriados e não se interessa pela educação e pela cultura, deixa de aprender, para no tempo e no espaço e passa a ser repetitivo em sua congregação. Meus amados, aqui fala da importância de, primeiramente, lermos a palavra de Deus e também procurarmos com todas as nossas forças conhecimento sobre autores também da teologia que vão auxiliar muito no nosso entendimento da palavra.
Então, estruturar essa palavra de uma maneira compreensível para que possamos não só aprendermos, mas também ensinarmos outra pessoa de maneira correta. E ele coloca aqui que há obreiros que não dão importância ao melhoramento de sua cultura geral, ou seja, ao seu conhecimento de mundo, que não se inteiram da situação em que ele vive, do conhecimento que por aí é propagado e que há, e fala que temos que buscar sempre conhecimento, ou seja, é importante para nós e é importante para nós enquanto presbíteros, e como sabemos, uma das nossas funções é falar, é ensinar. Então, como que eu posso ensinar se eu não conheço? Formação teológica é importante? Sim. Busca por conhecimentos da cultura geral também é importante. Primeiramente, estudo da palavra do Senhor, leitura, então, aprofundar no conhecimento. Terceiro tópico, coragem. Então, ele cita aqui na nossa aula que foi essa característica que distinguiu, ou seja, que diferenciou grandes nomes narrados nas Escrituras, como Moisés, profeta Elias, Pedro, Paulo, João, entre outros. E aí no tópico seguinte, amados, ele aborda, faz uma diferenciação aqui de circunstâncias que exigem coragem do presbítero, ou seja, o que vamos encontrar ou com o que nos depararemos no exercício da nossa função, no nosso ministério, que exigem coragem, e também característica de um obreiro covarde, ou seja, daquele obreiro que não tem coragem ou que deixa de exercer essa característica tão essencial que é a coragem. Olha só, circunstâncias que exigem coragem do presbítero. Para apresentar o Evangelho na sua pureza e inteireza, ou seja, de maneira pura, ou seja, tal qual ele é, ou tal como ele é, e inteireza, ou seja, sem deixar nenhum detalhe fora em sua explanação, na sua apresentação, ou seja, é preciso coragem de mostrar a verdade para as pessoas, a verdade da palavra. O B, para defender as doutrinas cristãs dos que as deturpam, ou seja, é preciso coragem também para se posicionar perante pessoas ou instituições ou associações que tentam deturpar as doutrinas cristãs. Para defender o rebanho dos inimigos sob perigo às vezes, para evangelizar os perdidos e mostrar-lhes a verdade, para enfrentar as hostilidades políticas, raciais, sociais, entre outras, contra o Evangelho de Jesus Cristo. Finalizando, para tomar as medidas disciplinares necessárias ao desenvolvimento espiritual do crente e manutenção do povo de Cristo. E o G, para enfrentar o diabo que luta contra a igreja como um todo e contra cada crente individualmente. Então, por todos esses pontos, é preciso, é essencial coragem. No tópico 3.2, quais são as características de um obreiro covarde, ou seja, aquele que não tem coragem? Como que ele é identificado? Olha só. Primeiro ponto, adultera a mensagem do Evangelho para não se comprometer. Ou seja, por não estar com a sua vida e com as suas atitudes dentro do que é solicitado, ou seja, dentro do que é designado para o crente pela palavra do Senhor, ele adultera a mensagem do Evangelho, ele distorce essa palavra para não se comprometer. Isso, falta de coragem. Procura defender mais a sua vida do que a vida do rebanho. Então, essa característica aqui, nossa aula da Escola Bíblica Dominical, intitulada O Supremo Bom Pastor, como uma característica do mercenário e não do bom pastor. Então, ao sinal do perigo, o que o mercenário faz? Foge.
seja, primeiro a minha vida e o rebanho, deixa a própria sorte. Então, outra característica de uma pessoa ou obreiro covarde, ou seja, que não tem a coragem. Outra coisa, prefere alianças políticas e de outros tipos, ou seja, alianças que são políticas, alianças que fogem do contexto da igreja e da sua finalidade, a assumir uma posição em defesa da verdade. Assim, a igreja se torna um capacho, ou seja, fica a serviço, né, do sistema. Então, é a igreja que atende aos interesses de determinados grupos e deixa o seu papel, que é difundir, pregar a palavra do nosso Senhor. E, por fim, um obreiro covarde nunca toma qualquer atitude disciplinar contra os que andam em pecado, pois tem medo de perdê-los. Ou seja, é o evangelho que é pregado de maneira leviana, ou seja, é aquela mensagem, é um evangelho que não tem cruz. Tudo pode, tudo é permitido e por isso, o que acontece? Se furtam com a palavra no que tange a disciplina, aos erros que precisam ser reparados, aos pecados que as pessoas precisam enxergar como tal e tomar uma atitude contra a sua prática. Então, tiram toda a parte disciplinar do Evangelho para facilitar. Porque se eu disciplino, se eu mostro que isso está errado perante a palavra de Deus, aquela minha ovelha vai sair da igreja, não vai mais voltar. Então, para não perdê-lo, deixa ele aqui e não tem mais disciplina. Você pode fazer, você pratica aí, não há nenhum tipo de disciplina. Amém? Amados, o tópico 4 fala acerca da dignidade, ou seja, outra característica essencial ao presbítero. Então, o que é a dignidade? O que podemos definir como dignidade? Qualidade daquele que é grande, nobre, elevado, e ele nos faz uma ressalva aqui. Então, não se deve confundir esta qualidade com empáfia, dureza ou descortesia. Então, como que a dignidade ela é deturpada? Ou seja, uma pessoa se torna indigna na função de obreiro, de presbítero, seja qual cargo for. Olha só que ele coloca: comportamento infantil no relacionamento com aqueles a quem está ministrando espiritualmente, irreverência no trato das coisas espirituais, ou seja, não tenho nenhuma reverência com a Bíblia, com a oração, com o púlpito, com a pregação, com o nome de Deus, com os sacramentos da igreja. Outra coisa, a pessoa sem dignidade, ou que não possui essa característica, ele utiliza linguagem imprópria, ou seja, imprópria com a sua função, com o seu cargo de presbítero, uma linguagem imprópria. Outra coisa, com membros ou mesmo pessoas de fora, ou seja, linguagem imprópria quando eu estou na igreja ou quando eu estou em casa, porque antes de ser presbítero, eu sou servo de Deus. Então, qual é a minha linguagem? Qual é o meu linguajar? Sobre o que eu tenho falado com os meus irmãos na igreja, com a minha família, com o meu vizinho, que talvez ainda não tenha o conhecimento da palavra do Senhor. Então, que tipo de linguagem? Essa linguagem é própria de um servo de Deus? De um presbítero? Então, para a nossa reflexão. Outra coisa que ele coloca aqui muito importante: piadas obscenas e etc. Ou seja, a pessoa que não tem dignidade, ou seja, o obreiro que não tem dignidade também, é prática dele piadas obscenas. Então, que tenhamos cuidado com
o nosso falar, com o nosso linguajar, sobre o que estamos conversando, o que tem feito parte do nosso vocabulário. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que está de acordo com a minha função de presbítero? Tópico 5. Discrição. O que é discrição, professor? Competência de quem sabe diferenciar o certo do errado. Ou seja, é aquele que é sensato. E ele fala da prudência. Então, presbíteros, ele coloca aqui, deve ter o máximo de cuidado no relacionamento com o sexo oposto, evitar visitas sistemáticas a irmãs na ausência de seus esposos, viagens a sós com uma irmã, amizade com uma determinada irmã em detrimento dos demais. Então, cuidado quando da nossa relação, das nossas conversas com o sexo oposto. Então, tomar cuidado. E ele coloca aqui ainda, dentro da descrição, sempre que for pregar em cultos, deve-se usar a gravata e paletó. Discrição no uso de perfumes, nos gestos, entre outros. 6, tópico 6, autodisciplina. O que é a autodisciplina? É autocontrole, é o domínio próprio, é o equilíbrio, sobriedade, temperança e serenidade. E ele coloca alguns pontos aqui que a autodisciplina do obreiro abrange. O primeiro deles, disciplina do próprio eu. Meus amados, eu não sou o centro. O centro da obra é Cristo e eu estou a serviço dele. Eu sou um servo. Então convém que ele cresça e eu diminua. Então, disciplina do próprio eu. O B, a disciplina da devoção pessoal diária. Então, fala do meu momento que tiro diariamente para oração, para leitura da palavra. E outra coisa, antes de falar com a igreja, com os meus irmãos, a palavra deve falar comigo. Ou seja, eu preciso ser modificado por aquela palavra. As minhas ações, as minhas atitudes, a minha vida, ela precisa primeiramente estar de acordo com aquela palavra, com aquele ensinamento que eu quero passar para os irmãos. O C, a distribuição e uso do tempo disponível. O ministro sábio não só tem habilidades para distribuir seu tempo às suas inúmeras atividades, como também dedicar a cada assunto um tempo de qualidade e de proveito. Então, olha só o que ele coloca. O obreiro jamais será compreendido e amado se fizer relaxadamente sua obra de maneira precipitada ou mostrar que tem outro compromisso o esperando. Os irmãos já devem ter presenciado algum acontecimento, quando alguém está em determinado lugar, mas ele fala às vezes, nossa, eu tenho que sair daqui, que eu já tenho que ir em outro compromisso, então espera aí. Então, para os seus liderados, acaba que passa a ideia de que ele não organizou bem o seu tempo. Ou seja, se ele tinha marcado aquele momento de estar ali, então que esse tempo seja de qualidade, que seja de atenção para os irmãos que foram ali através de uma convocação, dando um exemplo aqui. No D, os relacionamentos com a sociedade. Meus amados, diferentes ideologias ou convicções pessoais de cada um, principalmente convicções políticas, não podem influenciar nos nossos relacionamentos de maneira que possamos causar atritos, destruir amizades, tirar a confiança que pessoas colocam em nós ou que nós colocamos em determinadas pessoas. Então isso não pode atrapalhar a obra do Senhor. Então o respeito aos diferentes posicionamentos,
o cultivo da amizade, eles devem ser preservados. E isso dentro da autodisciplina do presbítero. Ponto importante, tópico 7, assiduidade e pontualidade. Então a assiduidade é a nossa presença constante nos compromissos, na nossa realidade aqui do presbítero, no culto ou nos cultos. Então eu estou nos cultos de ensino, nos cultos de oração, nos cultos da família ou do amigo, os nossos conhecidos cultos de domingo. Ou seja, é a minha presença constante nos trabalhos da igreja. Então, fundamental importância essa característica. Obreiro assíduo, aquele frequente que está por dentro e conhece todos os trabalhos que são desenvolvidos na igreja na qual ele serve. Tão importante quanto a assiduidade, amados, é a pontualidade. Pontualidade não é chegar em cima da hora. Se o culto começa às 7, não vou chegar às 7 horas, vou chegar antes, olha só. Então, pontualidade é chegar antes do tempo. Não pode o obreiro chegar atrasado às reuniões da igreja. Por que ele coloca? E não só porque ele coloca, porque é tão importante para o obreiro, para o líder, a assiduidade e pontualidade. Porque os liderados, os demais irmãos ou irmãs, vão estar observando seu líder. Então, se ele chega em cima da hora, se ele chega atrasado, automaticamente vou entender que eu também posso. Eu também não preciso estar lá antes do horário do início do culto. Eu não preciso estar lá um pouco antes da reunião acontecer. E é uma característica essencial do obreiro, a assiduidade, ou são características, a assiduidade, ou seja, estar presente em todos os cultos da sua igreja, e a pontualidade, chegar um pouco antes, porque se for preciso organizar alguma coisa, já estou aqui, ajudar o meu pastor, auxiliar os diáconos na organização do templo, receber os irmãos que estão chegando, aquela conversa que o meu liderado quer ter comigo, estou lá na igreja também para falar com ele. Então, nunca devemos abrir mão dessas duas qualidades ou características, assiduidade e pontualidade. Tópico 8, amados, polidez. Então, polidez é a qualidade ou característica daquele que é cortês, daquele que possui atitudes gentis. E o nosso autor coloca que, ao repreendermos um irmão, ao mostrarmos para um irmão ou para um liderado que a atitude que ele tomou ou aquilo que ele praticou não está de acordo com a palavra de Deus, isso tem que ser feito de forma gentil, com amor, mostrando para ele que a palavra do Senhor aponta que aquela atitude ou aquela ação que ele teve não está certa, mostrar por que não está certa à luz da palavra de Deus, mas isso tem que ser feito com cuidado, não expor o irmão ou aquele que foi corrigido ou disciplinado de maneira inadequada ali para todos os demais irmãos, colocando em uma situação vexatória, e tudo feito com amor, que é o que recomenda o apóstolo Paulo. Amados, o tópico 9 fala do asseio. Então o presbítero deve evitar os excessos, porém deve manter-se sempre limpo. Ele traz exemplos práticos aqui. Banhar regularmente, então isso os irmãos fazem, eu tenho certeza que não é o caso. Escovar os dentes também, cortar e pentear os cabelos, barbear-se sistematicamente. Então, para os irmãos que são adeptos da barba, manter ela sempre aparada, cuidar dos ouvidos, entre outros aqui que ele coloca. No tópico 10, ele volta à questão da pontualidade,
para chamar a nossa atenção especificamente em relação aos trabalhos da igreja. O culto, assim como as demais reuniões da igreja, necessitam ter o horário de início e o horário de término e devem ser cumpridos. Então, o culto estava marcado para as 18h30, só que eu deixei até as 18h50 porque poucos irmãos chegaram. Então, no próximo culto, os irmãos vão chegar mais tarde ainda. Ele fala que independente do número de presentes, horário de início é o horário de início. Então já vai colocando também os irmãos, os liderados, a par desse horário, de que esse horário, o culto já iniciou, está iniciando. Então, se eu chegar depois, eu já estou inferindo aqui dentro desse quesito. Então, eu não estou cumprindo com a minha pontualidade. Então, se eu espero juntar os irmãos que tenham um grupo maior para iniciar, eu vou ter cada vez mais dificuldades de iniciar esse culto no horário correto. Da mesma forma, e tão importante quanto o horário de início, é o horário de encerramento dos nossos cultos. Se é às 21 horas, às 21 horas deve ser encerrado. No outro dia, muitos têm que se deslocar grandes distâncias, levantam muito cedo e demonstra uma falta de cuidado da liderança com os irmãos, com a obra. O B, as visitas marcadas com horários estabelecidos devem ser rigorosamente cumpridas. Então, todas essas informações ou esses quesitos que o autor trabalha são orientações não só para a nossa vida na igreja, mas para a nossa vida profissional também. Então, se eu marco uma determinada visita para um irmão da igreja ou para um cliente que eu atendo na minha empresa e não compareço àquele horário, deixo aquela pessoa esperando, então demonstra também falta de respeito para com essa pessoa, seja da igreja no momento de visita, seja esse meu cliente. Então, ele coloca aqui, em caso de motivo superior, ou seja, aconteceu algum imprevisto, justifico imediatamente, falo, olha, não vai dar para cumprir o horário com você, porque aconteceu determinado fato, porém, tal horário eu estou aí. O importante é estarmos sempre atentando para essas questões. Isso vai demonstrar o zelo do presbítero para com a igreja e o zelo do cristão para com a obra de Deus. Muito obrigado, irmãos, e na próxima aula abordaremos aspectos da liderança em nossa aula de número 6. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.